Senhor presidente desta casa, Raul Nilsen. Senhor presidente desta casa, Raul Nilsen, dignos vereadores, população que nos acompanha neste momento aqui no plenário e pelos diversos meios de comunicação, diga-se de passagem, para quem não conhece o município de Limeira, cadê o doutor Batoque? Para quem não conhece o município de Limeira, povo ordeiro, que está aqui no exercício de sua cidadania e que por isso me honra muito pertencer a este povo. Eu tenho orgulho de ser limeirense. Orgulho. Orgulho. E sei que o povo que está aqui está por uma única razão. Justiça. Única razão. Justiça. Eu sei disso. Sei disso. E por isso este povo me orgulha. Queridos, queridas, choveu esta tarde. E eu não tenho certeza, e eu tenho certeza que estas águas abençoadas vieram, doutor Raul, fazer a limpeza necessária que a cidade precisa. Não tenho dúvida. Doutor Raul, vereador Miguel, antes de iniciar minhas considerações, os senhores me orgulham. Doutor Raul, sua conduta impecável. Vereador Miguel, sua conduta impecável. Me orgulham de poder cerrar fileiras com os senhores nesta Câmara Municipal. Câmara esta que entrará para a história de Limeira. Por duas vias possíveis, as quais explicarei mais a seguir. Mas antes, quero dizer para os senhores que a vereadora Nilce ocupou esta tribuna e disse que não encontrou irregularidades. Ora, não encontrou mesmo. Não leu o processo? Não leu o processo. Por isso, não encontrou irregularidades. Por isso, porque diz a vereadora que leu 7.000 páginas em 1 hora. 2 páginas por segundo. Ó, no estalar do meu dedo. A cada estalar do meu dedo, 2 páginas por segundo. Excelência. Questão de ordem. Por isso. Eu faço questão, o que o vereador está dizendo, fique consignado. Por favor. Está em ata gravada. Pode consignar em ata, excelência. E o senhor pode me deixar 2 minutos de suspensão dos trabalhos? Se suspender o horário... Está parado o tempo. A sessão está reaberta. Muito obrigado, excelência. Pois bem, discorro aqui algumas questões importantes para que todos nós saibamos. A primeira delas é que o erro do prefeito denunciado Silvio Félix da Silva é o fato de que ele acumulou ao longo de 7 anos 2 cargos importantes. O primeiro deles, chefe do Executivo Municipal. O segundo deles, chefe de uma quadrilha. Chefe de uma quadrilha. Quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro que está saindo dos nossos bolsos. Quadrilha especializada em lavagem de dinheiro por meio de 2 empresas de fachada, que diz vender grama, mas no final das contas não vende coisa nenhuma, como restou provado, por meio, senhores, de notas fiscais frias, fraudulentas. Emite a nota fiscal à empresa Félix e Fênix e não entrega o produto, só entra o dinheiro na empresa. Depois pega este dinheiro e compra imóveis na capital, em São Paulo. Dinheiro, senhores, do nosso bolso. Dinheiro, senhores, do povo de Limeira. Este povo que não tem remédio no posto de saúde. Este povo que tem merenda de péssima qualidade. Este povo que agoniza nas filas dos postos de saúde. Este povo, senhores, agoniza por conta de políticos da estirpe de Silvio Félix da Silva. É isso, senhores, como restou comprovado. Digo mais, as provas estão nos autos, numeradas nas páginas. 373 notas fiscais da empresa Fênix Plantas para 16 prefeituras da região que não reconhecem a compra de grama. Vejam, senhores, declaração da Prefeitura de Campinas. Fênix Plantas diz que vendeu 1,5 milhão de grama. Prefeitura de Campinas, por meio de uma auditoria no site da Prefeitura de Campinas. Está aqui. Prefeitura de Campinas não reconhece a compra de 1 centavo de grama. Não reconhece. Está provado. Auditoria na Prefeitura de Campinas. Curiosamente, Prefeitura do Dr. Hélio, mestre de Silvio Félix da Silva. Mas, restou provado que numa determinada prefeitura, a Fênix Plantas diz que comprou, que vendeu 300 mil reais em grama. E a prefeitura não reconhece a compra de 1 centímetro quadrado de grama. Está no meu relatório. Mas, sabe o que é isso, senhores? Emissão de nota fiscal sem reconhecimento da venda para lavar dinheiro, para entrar dinheiro ilegal dentro das empresas Félix e Fênix. Dinheiro ilegal saído dos nossos bolsos. Depois pega esse dinheiro, diz que é legal, lava propriamente e vai comprar imóveis, 4 milhões de reais, 3,9 milhões de reais cada imóvel,
É assim que funciona? E nós vamos fazer vistas grossas para isso? Tem mais, senhores, tem mais. A Receita Federal não reconhece o investimento de 1 centavo nas empresas Félix e Fênix de custeio. Insumos agrícolas, defensivos agrícolas. Quem aqui é da área rural sabe disso. Ah, mas tem renda. A empresa Félix e Fênix colhe sem plantar. Meu avô dizia, é preciso plantar para colher. Não, mas as empresas do prefeito colhem sem plantar. Tem um mega faturamento de 8 milhões de reais e 14 milhões de reais e não tem registro de investimento de custeio. Tem mais, senhores. Tem um faturamento de 8 milhões de reais e um faturamento de 14 milhões de reais e na infraestrutura tem um caminhão, uma Kombi e uma Saveiro. É brincar com a minha inteligência. É brincar com a minha inteligência. Dizer que as empresas têm condições, senhores, de faturamento milionário, como acontece. Brincar com a minha inteligência. Mas isso que eu estou dizendo para os senhores, restou provado. Mas tem mais, senhores. Tem mais. Como está provado nos autos, a família Félix compra imóvel de 4 milhões e 500 mil reais e registra por 2 milhões. A família Félix, compra imóvel em Campinas por 3 milhões e 900 mil reais e registra por 1 milhão e 200 mil reais. Senhores, digo para os senhores, que moral tem um prefeito de vir a público e pedir para o contribuinte pagar IPTU, sendo que ele próprio e sua família sonegam? Que moral? Quebra de decoro, não tem mais condições de representar o povo digno como é o povo da nossa cidade. É isso que está desenhado aqui na nossa cidade. E por isso, senhores vereadores, tem mais, vereadora Nilce. A senhora disse que o prefeito apresentou aqui provas contundentes de sua renda, comprovação de sua renda. Para conhecimento de Vossa Excelência, para que haja comprovação de renda, são necessárias 2 certidões negativas. 2. E o prefeito só apresentou uma. E mais, não apresentou a certidão da empresa Fênix Plantas. Se olhar nos autos, a senhora verá. Tem mais, senhores, tem mais. O senhor prefeito diz que para a comprovação de renda precisa fazer a análise da renda conjunta do casal. Mas na hora de declarar o imposto de renda, eles declaram em separado. Ora, se é para fazer declaração conjunta, análise conjunta, declare conjuntamente. Não é? Não vem querer subestimar a inteligência deste relator e desta casa, pedindo para esta comissão e para estes vereadores analisarem o patrimônio de Constância e de Félix conjuntamente, quando lá na declaração eles declaram individualmente. Quem aqui é casado e declara imposto de renda sabe muito bem disso. Sabe muito bem disso. Eu tenho 2 opções para declarar imposto de renda. O vereador Silvio Brito, que é contador, sabe bem disso. Tenho 2 opções para declarar imposto de renda. Declaração conjunta e declaração em separado. Se eu opto pela declaração em separado, minha análise deve ocorrer com a declaração em separado. Não, mas ele declara em separado e agora pede para a comissão analisar conjuntamente. Senhores, é subestimar a minha inteligência. Não é possível. Não é? Não é possível. Tem mais, senhores. Outra questão fundamental que vale a pena registrar aqui. 32 entidades organizadas do calibre de Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato da Alimentação, sindicatos patronais, Ciesp, ACIL e outras tantas entidades declararam nesta tribuna que Silvio Félix da Silva não tem mais condições, não tem mais legitimidade para estar à frente do município de Limeira. 32 entidades, o povo de Limeira, representado pelas entidades, representados pelos populares, não reconhecem mais, na pessoa de Silvio Félix da Silva, o seu legítimo representante. Houve a quebra do decoro nesse sentido. Portanto, senhores, por fim, para finalizar a minha fala, tenho para dizer o seguinte: nós, vereadores, poderemos sair desta casa e entrar para a história. E será por 2 vertentes possíveis. A primeira, envergonhados, de cabeça baixa, coniventes com a corrupção, lavagem de dinheiro e com o modo arcaico e irresponsável de se fazer política, e conivente significa igual. Trazer para si a pecha de conivente com a corrupção. Podemos entrar para a história assim, nós, 14 vereadores. Ou, num relâmpago de bom senso, todos nós, aliás, os que já formaram convicção, já têm convicção, todos nós podemos entrar para a história no município de Limeira como aqueles que não toleram desvio de conduta,
como aqueles que não toleram corrupção. E seremos lembrados em Limeira para a posteridade, para os nossos filhos, Dr. Raul. Seremos lembrados para fora da cidade, no estado e na nação, como um povo cujos representantes não toleram corrupção, não toleram desvio de conduta, não toleram desvio de dinheiro público para satisfazer interesses particulares e mesquinhos. Esta é a nossa opção. Entretanto, senhores, não nos enganemos. Os que daqui a pouco ocuparem esta tribuna bradarão a sua inocência veementemente. Não nos enganemos. Esta é uma prática comum de todos aqueles que são acusados. Prática comum, bradar a sua inocência veementemente. Não nos enganemos com o que ouviremos a seguir. Não nos enganemos. O povo de Limeira merece um representante à sua altura, à altura da dignidade do nosso povo, à altura da dignidade dos nossos limeirenses. É isso. Poderemos, senhor presidente, sair desta sessão de cabeça erguida e poder olhar nos olhos de todo limeirense, de todo cidadão, e dizer assim: fiz a minha parte, dei a minha cota de contribuição. Entretanto, nós, dependendo da decisão que tomarmos, poderemos sair desavergonhados, poderemos sair escondidos e escoltados, poderemos fugir da população. Depende do nosso voto e da nossa opinião. Entraremos, de uma forma ou de outra, para a história de nosso município. Eu quero entrar para a história do município e me orgulhar quando dizer para os meus netos que eu não fui tolerante com desvio de conduta. Portanto, senhores, votarei para o bem da nossa cidade, para o bem e para o restabelecimento da dignidade e da autoestima do povo da nossa cidade. O meu voto será pela cassação de Silvio Félix da Silva. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Suspenda a sessão por 2 minutos.